Só esperar começar a gravar, tá? Pronto, começou. Então, bom dia. Ontem a gente viu um pouco de gráficos de funções, né? Vocês estão me escutando bem? Sim. Sim. Então, ontem nós vimos um pouco de gráfico de funções, como é que eu encontro domínio, a imagem, raiz, crescimento, decrescimento, máximos e mínimos, né? Em um gráfico. Hoje nós vamos ver mais um matéria, uma pequena parte, acredito até que a aula vai ser um pouco mais rápida. E aí eu deixo para vocês a lista de exercícios que é para ser feita. Né? Semana que vem é a semana de avaliação do ensino remoto. Então, semana que vem foi recomendado que não tenhamos atividades síncronas, ok? Então, na quinta e na sexta, vocês não vão ter aula comigo. E é uma semana para dar uma respirada, para colocar as coisas em dias que vocês têm que colocar, tá? Então, vai dar uma ajudada aí para vocês. Então, eu vou deixar uma lista de exercícios sobre gráfico de função e uma lista de exercícios com a matéria que eu vou dar hoje para vocês fazerem ao longo da semana que vem e entregar ainda na próxima semana. Beleza? Não são muitos exercícios, deve dar aí na faixa de uns 8, 9 exercícios, tá? As duas listas juntas. Então não vai sobrecarregar, não. Tá? Eu vou falar hoje sobre 3 tipos de função, tá? Que são as funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras. São nomes feinhos, né? Mas que não tem nada de difícil na classificação. Vocês vão ver aqui, vou compartilhar até com vocês, e aí eu começo a aula, só um momento. Luiz, eu não tô te escutando. Eu também não. Continuo sem te escutar. Tenta entrar de novo, Luiz. Porque parece Voltou. que o travou. Bugou, não tá dando pra ouvir. Pra mim, teve uma hora que apareceu que ele tava no mudo. Mas agora ele tá sem mudo e tá falando e não tá dando pra escutar.
Estão me ouvindo? Agora sim. Não é. Eu tive que abrir o Teams pelo meu celular. Espera aí que eu vou fechar o áudio daqui. Pronto, eu abri o Teams pelo meu celular. Então vou falar pelo meu celular, então. Depois eu vejo o que aconteceu com o microfone aqui. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula aqui. O professor, eu não sei por que também, mas no Teams o meu microfone no computador não funciona. Só no Teams. Pois é estranho. Estão vendo a tela? Sim. Ai, gente, eu não tô acreditando que a tela aqui que eu preparei a aula sumiu. Que brincadeira comigo, né? Não pode ser, não. Meu Deus do céu. Não, acho que é esse aqui, ó. Mas sumiu toda a aula que eu preparei. Vocês acreditam nisso? Bom, vou ter que me virar aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir Eu vou começar a falar aqui, depois eu vejo o que eu faço, tá? Parece que a parte do open board que eu tinha feito a aula, ela fechou na hora que eu abri e aí na hora que o microfone caiu. Mas eu tenho essa primeira parte aqui, depois eu vejo o que eu faço. Então, nós vamos falar de 3 tipos de funções hoje, tá? Funções injetoras, funções sobrejetoras e funções bijetoras. Tá? São os nomes que a gente dá a alguns tipos de função que têm certas características. Tá? Se eu pego uma função, ela não tem que estar necessariamente enquadrada em uma dessas 3 características, dessas 3 classificações. Podem ter funções que não são nem injetoras, nem sobrejetoras e nem bijetoras, ok? Mas a gente vai querer estudar funções que têm pelo menos uma dessas características. Tá? Então vamos começar a ver o que é uma função injetora. Tá? Então olha aí, ó. Uma função é dita injetora quando elementos diferentes de seu domínio possuem sempre imagens diferentes, tá? Em outras palavras, não possui mais de um elemento de seu domínio com a mesma imagem. Agora, de forma mais informal ainda, não chega mais de uma seta em nenhum elemento do contradomínio. Então, olha aqui, olha essa função aqui. Essa função, esse diagrama foi gerado pela função y igual a x mais 3. Né? Lembrando, o conjunto A é o domínio, então o conjunto A tem a ver com x e o conjunto B tem a ver com o y. Então, olha lá, para x igual a menos 2, vai ficar menos 2 mais 3, 1. Então, menos 2 liga com 1. Para x igual a menos 1, fica menos 1 mais 3, 2. Então, menos 1 liga com 2. O 0 com 3, e assim a gente vai fazendo as relações desse conjunto aqui. Olha o que está acontecendo. Qualquer elemento diferente que eu pego no domínio, ele sempre tem imagem diferente. Qual que é a ideia aqui? No conjunto contradomínio, não existe nenhum elemento que chega 2 setas para ele. Sempre, cada elemento do contradomínio vai receber um único elemento do domínio, ok? Diferente dessa situação aqui, tá vendo?
Olha aqui, o zero, olha para esse caso, o zero e o menos 1, ambos estão indo... É o zero e o menos 1, não, né? É o 1 e o menos 1. 1 e o menos 1, ambos estão indo lá para o 2, ó. Ambos têm imagem 2. É esse tipo de coisa que descaracteriza uma função injetora. Para ser injetora, ninguém do contradomínio pode receber duas setas. Todo mundo tem que receber uma seta. Pode sobrar gente no contradomínio? Pode. Aqui, ó. Aqui está sobrando alguém. O que a gente tem que olhar é que cada elemento do contradomínio está recebendo só uma seta. De forma matemática, falando de forma matemática, a gente fala assim, ó, elementos diferentes do domínio têm imagens diferentes. Isso que é a caracterização da função injetora. Entenderam, gente? Sim. Sim. Sim? Vamos ver como é que a gente olha num gráfico se uma função é injetora ou não. É bem simples. Basta a gente traçar uma reta. Ontem a gente verificou que para ver se um gráfico é uma função, a gente traça uma reta vertical, não é isso? Se essa reta vertical passar em mais de um ponto do gráfico, esse gráfico não é uma função. Aqui, para a gente ver se uma função é injetora, a gente vai traçar uma reta horizontal. Qualquer reta horizontal. Estou traçando aqui, ó. Para ser injetora, essa reta horizontal tem que tocar em um só ponto do gráfico, né? No nosso caso, a gente toca só aqui, né? Aqui, um ponto, só um ponto, essa reta só um ponto. O que acontece se toca em mais de um ponto? É esse exemplo aqui, ó. Estou traçando essa reta. Qualquer reta que eu traçar, olha o que acontece. Está tocando em dois pontos do gráfico, tá vendo? Quando toca em dois pontos, descaracteriza a injetividade, tá? Então, olhar no gráfico se uma função é injetora é basicamente isso. Traçar reta horizontal. Se essa reta horizontal toca em um só ponto do gráfico, sempre a função é injetora. Se toca em mais de um, ela não é injetora. Ficou claro a função injetora, gente? Sim. É simples, né? Agora que eu vou ter que me virar, porque a parte da aula que eu fiz não ficou gravada. Então, nós vamos falar agora de função sobrejetora. Você não chegou a salvar nenhum arquivo, não, professor? Não cheguei. Esse OpenBoard, ele salva sozinho aqui em documentos. Só que quando ele fecha sozinho, não fica salvo. É só quando eu fecho. Aí, a hora que eu entrei para poder começar a aula, ele fechou sozinho. Mas não tem problema, não. Eu dou aula aqui normal mesmo. O que é a função sobrejetora? Muito simples também. Vamos pegar aqui uma relação de A em B. Vou fazer aqui uma relação qualquer, tá? 1 liga com 2, o 2 liga com 6, o 3 liga com 7, 4 liga com 8, o 5 liga com 9, e eu vou ter que apagar aqui o 10 e o 11. É mais fácil ainda a classificação de função sobrejetora do que injetora. Pessoal, essa função aqui é injetora? Não. Sim ou não? Não. Não. Por que não? Não.
Por que essa função não é injetora, gente? Porque tem dois conectados no segundo conjunto. O 1 e o 2 está conectado no 6, é isso que você está falando? Sim. Perfeito. Então, não é injetora, pois os elementos 1 e 2 do domínio possuem a mesma imagem. Então, beleza. A imagem deles é o elemento 6. Só que essa função ela é sobrejetora. E qual que é a definição de ser sobrejetora? Definição. F é sobrejetora se, olha que simples, o conjunto contradomínio de F foi igual ao conjunto imagem de F. Quem que é o contradomínio dessa função aqui, gente? Se eu falo que essa é uma função de A em B, quem que é o contradomínio dela? Quem é o contradomínio de F aqui? B? O conjunto B. B. É sempre o conjunto de chegada. Quem que é a imagem? Quem que é a imagem dessa função? Todo conjunto B. É 6, 7, 8 e 9, não é? O conjunto contradomínio é igual ao conjunto imagem? Sim. Não é? O imagem não é o próprio B? Não são todos os elementos de B? Então, pronto. Quando o conjunto contradomínio é igual ao conjunto imagem, a função é sobrejetora. Em outras palavras, não pode sobrar elemento no conjunto B que não chegue seta. Se aqui tivesse um 10, ó, acabou. Essa função não era sobrejetora mais, porque o elemento 10 não tem ninguém associado. Então, para ser sobrejetora, todo elemento do contradomínio tem que ter uma associação do domínio, tá? E aí que entra a importância dessa notação. Por que que agora entra a importância dessa notação? Porque agora eu preciso de me preocupar com o contradomínio, né? Se eu falo para vocês aqui, ó, suponha que f seja uma função que vai de R em R. E aí eu vou desenhar um gráfico aqui para vocês. Suponho que esse seja o gráfico de f. Ok? Minha pergunta primeira é: esse gráfico dessa função, essa função é injetora ou não é? Não. Não. Não, porque o teste da reta horizontal. Se eu traço uma reta horizontal, olha lá o tanto de ponto que essa reta horizontal pega no gráfico. Aqui, aqui, aqui. Então não é injetora. Pergunta: o gráfico dessa função descreve uma função sobrejetora? Sim ou não? Não sabem me responder? Então, deixa eu responder para vocês. Repete a pergunta? A pergunta é: essa função que tem esse gráfico, ela é sobrejetora? Vou responder para vocês então. Para ser sobrejetora, o contradomínio tem que ser igual à imagem.
Quem que é o contradomínio dessa função f? Quem que é o contradomínio, gente? Alguém me fala quem é o contradomínio? Olha aqui. R? R. Contradomínio é sempre esse conjunto de chegada. Conjunto R. Tudo bem? Agora, quem que é a imagem dessa função? A imagem, onde que a gente olha a imagem no gráfico mesmo? O eixo Pessoal, vamos participar? Onde que a gente olha a imagem no gráfico? Y. É o eixo Y? No eixo Y. Então, veja bem, olha aqui. A imagem dessa função começa mais ou menos aqui, ó. A partir daqui que eu tenho o gráfico. Tá certo? Embaixo aqui eu não tenho gráfico. Então, aqui, esses números do Y não fazem parte da minha imagem. É daqui para baixo, tá vendo? Não pertence à imagem de F. Só que o contradomínio é o conjunto dos números reais. A imagem é o conjunto dos números reais, gente? Não. Não, né? Porque a imagem é daqui para cima. Então, o contradomínio não é igual à imagem. Então, essa função ela não é sobrejetora. Vocês entenderam? Entendi. Todos entenderam? Por isso que agora, para eu definir se uma função é sobrejetora, essa notação aqui é muito importante, ó, porque eu tenho que olhar para o contradomínio inteiro e olhar para a imagem. Só vai ser igual se o contradomínio for igual à imagem. Desculpa, só vai ser sobrejetora se o contradomínio for igual à imagem. Tudo bem? Tudo bem. Ô, Luiz, como que eu Oi. representaria o conjunto dos números reais no gráfico? Se a gente fizesse uma coisa assim, ó, por exemplo. Deixa eu apagar isso aqui. Bastava eu fazer isso aqui. Quem me perguntou? Edgar. Edgar, bastava eu fazer isso. Pronto, acabou. Essa função aí é sobrejetora, tá vendo? Aham. Eu não limitei ela, não coloquei bolinha, bolinha. Então dá a entender que ela cresce para baixo e cresce para cima. Aqui o conjunto imagem é real. São os números reais. Uhum. Tá claro? Então Entendi. essa aí que eu acabei de fazer, ela é sobrejetora. Beleza. Ok? Então, para ser sobrejetora, teria que ser infinito tanto para negativo como para positivo. Depende. Quem perguntou? Gustavo. Gustavo, eu poderia fazer assim, ó. Suponha que aqui seja 2, ok? Eu poderia pegar essa função e definir assim, ó. Essa é uma função de reais que começa no 2 e vai até o mais infinito. Pronto. Do jeito que eu defini essa função agora, você percebe que ela é sobrejetora? Essa aqui? Por quê? Quem que é a imagem dela? A imagem dela começa do 2 e vai até infinito. E quem é o contradomínio? É o mesmo, tá vendo? O contradomínio não é esse conjunto aqui de chegada? Eu defini Entendi, professor. Eu defini o contradomínio como sendo a própria imagem. E o interessante disso, gente, é que eu posso fazer para qualquer função. Eu sempre posso tornar uma função sobrejetora. Lembra que eu falei com vocês que o contradomínio a gente pode escolher ele do jeito que a gente quiser? O interessante agora é que a gente escolha o contradomínio como sendo a própria imagem, para que a função seja sobrejetora. E a função ser sobrejetora, ela vai trazer alguns benefícios para a gente. Então,
se eu tenho conjunto imagem na cabeça, pronto, é interessante definir o contradomínio como esse conjunto. Tá certo? Entendeu? Então, falamos de função injetora e função sobrejetora. Agora falta a última, que seria a função bijetora. E aí, se você aprendeu bem função injetora e função sobrejetora, você vai aprender bem a função bijetora, né? A gente vai definir que uma função f é bijetora se ela for injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Se f é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Ok? Então, o que tem que acontecer? Tem aqui meu conjunto A, eu tenho aqui meu conjunto B. A gente tem que ter uma relação que a gente fala relação biunívoca entre esses dois conjuntos, tá? O que é uma relação biunívoca? Para cada elemento do conjunto A, eu tenho associado um único elemento do conjunto B, e para cada elemento do conjunto B, eu tenho associado um único elemento do conjunto A. Não pode sobrar elemento no conjunto B e não pode chegar duas setas em um elemento do conjunto B. Então tem que ser algo que comporta bonitinho para ser bijetor, ó. Assim, assim, eu posso colocar o 4 com 8, tá? Não é com 7 não, por 7 não pode chegar não. O 3 com 9 e o 5 com 10, por exemplo. E isso aqui descreve uma função bijetora, ok? Por quê? Ela é injetora, porque nenhum elemento aqui chega a duas setas. Ela é sobrejetora, porque o conjunto contradomínio, que é o conjunto B, é igual ao conjunto imagem, porque não sobra elemento, e, portanto, essa função ela é bijetora, porque ela satisfaz as duas condições. Tá claro? Tá claro. Claro. Então, ótimo. Bom, o que a gente pode falar sobre uma função ser bijetora, né? Eu preciso que o número de elementos do conjunto A e do conjunto B sejam iguais, né? Se eu tivesse, por exemplo, mais um elemento aqui, ó, ferrou com a gente. Por que ferrou? Porque, bom, primeiro que aqui descaracterizaria a sobrejetividade, né? Porque esse elemento 11 não está associado a ninguém. Então, o contradomínio ficaria diferente da imagem, ok? Então, eu preciso que o número de elementos sejam iguais para poder ter a objetividade aí. Só um minutinho, gente. Eu vou pegar agora, um exercício lá do GTMAT, eu já tinha colocado ele na aula que eu tinha preparado, mas como apagou, eu vou pegar agora para vocês e a gente resolve aí um exercício. Ô, professor, no Oi. caso, se tivesse o 11 ali, seria injetora naquele caso, né? Se tivesse um 11, seria injetora e não sobrejetora. Sim. Vou pegar uns exemplos aqui da lista. Vamos lá, então.
Eu quero que vocês me falem se esses diagramas representados em A, em B e C representam funções injetoras, sobrejetoras ou bijetoras. Vamos lá. Diagrama A. Diagrama A. É É injetor? injetora, gente? Sim. É? O A é injetora? Não. Sim ou não? Não. Não, né, não. Por quê? Por que que ela não é injetora? Porque tem duas setas chegando no mesmo elemento do contradomínio. Isso. O raiz de 5 e o π têm a mesma imagem. Não pode acontecer isso para ser injetora. É sobrejetora? Não. Não, também não é sobrejetora, né? O conjunto contradomínio, que é o conjunto E, não é igual ao conjunto imagem. O conjunto imagem é só o -2, o -1 e o 3. Então, não é também sobrejetora. É bijetora? Não. Obviamente que não, né? Não é nenhuma das duas. Então, não pode ser bijetora. Não. Vamos pro B. Eu vou colocar aqui, ó. A, agora B. A B é injetora? Sim. B é injetora. Todo elemento de B que chega alguém, chega só uma seta. Sim, é injetora. É sobrejetora? Não. Não, porque o conjunto contradomínio não é igual ao conjunto imagem. Não. É bijetora? Não. Não. Porque não satisfaz a condição de ser sobrejetora. Então não pode ser bijetora. E por fim, a C. A C é injetora? Não. Não, porque o raiz de 2 chega a duas setas, ó. Não é. É sobrejetora? Sim. Sim, o conjunto contradomínio é igual ao conjunto imagem. Olha lá, o conjunto contradomínio, todo mundo chega a seta. Sim. É bijetora? Não. Não. Não, porque não satisfaz a condição de ser injetora. Então, não. Ficou claro, galera? Esses três tipos de funções? Ficou. Ô, professor, na Ou, primeira função, ela se encaixa em... Ela não tem um nome próprio para lembra que eu ela? falei no início da aula que podem existir funções que não se encaixam em nenhuma das três características? Essa é um tipo, tá? Não necessariamente uma função tem que ser injetora, sobrejetora, objetora. Ela pode ser nada. Beleza? Beleza. Então tá. Alguma dúvida a mais? A aula de hoje era basicamente essa, tá, gente? Aí eu vou deixar para vocês como tarefa essas duas. Aqui, ó. Essa lista aqui tem 5 exercícios, tá? Para vocês fazerem. E a outra lista que eu quero que vocês façam é a lista de gráfico. Deixa eu ver quantos exercícios a lista de gráfico tem. Ai, cadê? Nossa senhora. Ah, não, peraí. A lista de gráfico, ela se divide em muitas listas. Raízes de função, que a gente viu. Eu não tinha conhecimento, não. Tô vendo isso aqui agora. Bom, eu vou ver o que eu vou fazer para não sobrecarregar vocês, tá? Podem ficar despreocupados aí, que eu vejo aqui. Aí eu deixo para vocês a tarefinha lá. Deixa eu ver o negócio aqui.
Mas, assim, a gente acabou vendo isso tudo. O meu computador vai acabar a bateria, deixa eu ligar aqui. Deixa eu pegar o carregador, só um momento. Então é isso, galera. Vou ficar por aqui hoje com a aula. Semana que vem, então, a gente não tem aula síncrona, tá? E aí eu vou deixar a atividade para vocês poderem fazer lá, tá certo? Tá Tirar bom. a lista de presença aqui. Vou colocar essa aula no YouTube. E aí, quem quiser assisti-la novamente, pode assistir. Deixa eu tirar a lista aqui de presença.